Então a lama é monitorada, até porque nós sabemos que ela pode estar trazendo fruto de algumas rupturas de solos, né? Então está aqui a estaca escavada, o revestimento, a lama, né? O limite inferior do revestimento, e aqui então vem a concretagem, camada de lama não removida, né? E quando isso acontece, como está vendo na figura, né, colocação de um revestimento em perfuração com lama, contendo excesso de material em suspensão. Isso aqui é um crime, né? Porque a hora que você tem a lama aqui, você não vai ter o atrito do concreto, a aderência do concreto com o solo. Então essa estaca está totalmente fora de circulação, vamos dizer assim, né? Ela não atende às necessidades, porque ela foi aí conduzida de uma forma errada. Falta de controle de posição do tubo tremier ou tremonha, resultando em seccionamento da estaca, né? Parada e reinício da concretagem, prática absolutamente contraindicada, provocando grave problema de continuidade do fuste do elemento de execução. Uso de concreto sem o consumo mínimo de cimento e condições de fluidez, e a norma exige isso e deve ser controlado, causando graves problemas de integridade e continuidade. Você vê que todas elas, graves problemas de integridade, continuidade, estrangulamento, contaminação. Demora na concretagem de elementos escavados, reduzindo a resistência lateral ou mesmo causando problemas na execução com auxílio de lama. Demora na concretagem de elementos escavados, né? Reduzindo a resistência lateral ou mesmo causando problema na execução com auxílio de lama. Então a gente tem que fazer operações seguidas, todas controladas, de tal forma que a gente não tenha aí esses problemas. No caso de estacas apoiadas na rocha, nós já tínhamos comentado isso, agora apareceu esse slide. A gente tem na figura 461, identifica situações de redução significativa da resistência, a saber, presença de camada de rocha desintegrada e não rocha-sã na interface estaca geomaterial, falta de limpeza adequada de material depositado por sedimentação e presença de concreto contaminado e, portanto, de baixa resistência na base da estaca, tá? Então está aqui, rocha desintegrada, quer dizer, não é uma rocha sã, né? Material depositado por sedimentação aqui no concreto, uma estaca de lama, então tem material sedimentado, não devia de ter, não removido pela circulação, porque essa lama bentonítica, ela é circulada, circula pela estaca exatamente para trazer qualquer material, né? Mas aqui, se ele depositar, ela não é trazida e prejudica a ponta. E aqui o concreto, então, contaminado, quando eu começo a mandar o concreto para essa estaca. Problemas na base da estaca, escavada, apoiadas na rocha, tá? Então, o fato de fazer estaca, que é uma super estaca, as estacas com lama, né? Mas quando ela pega uma ponta em rocha, elas têm uma dificuldade, não é elas têm, há uma dificuldade, então não é tão óbvio que a gente só por ter uma estaca, é uma super estaca, então vai estar tudo certo. Nós estamos vendo os diversos problemas que tem aí com relação a elas. As estacas injetadas de pequeno diâmetro, também chamada de estaca raiz, a norma fala e define bem essas estacas, injetadas de pequeno diâmetro raiz. As estacas injetadas de pequeno diâmetro, também identificadas como raiz ou presso ancoragem, alguns nomes antigos, eu acho que é bom seguir pelos nomes da norma hoje, ou microestacas, têm os possíveis problemas decorrentes do método construtivo. Problema de emenda, de armadura, nas estacas tracionadas,
resultando na ausência efetiva de transmissão de cargas ou dificuldade de injeção. Descontinuidade do fusto causado pela retirada do revestimento sem devido controle. Efeito do artesianismo, prejudicando a injeção e resultando em um elemento sem integridade. Uso de material inadequado para a concretagem, seja pelo abatimento, seja pelo baixo consumo de cimento, seja pela proporção dos materiais, ou seja, o problema do material, né? Ausência de pressurização do elemento projetado, porque a estaca é injetada, ela está sempre sob pressão. Seccionamento do fuste, provocado pela presença de espessa camada de solo mole. Veja que o solo mole sempre é uma dor de cabeça, com execução inadequada, né? Soma-se aos casos em que o uso de revestimento permanente se torna necessário, né? Colocando, conforme ilustrado nas figuras 63 e 64. E aqui nós temos a 63, depois vem a 64. Então, o que nós estamos vendo aqui? A presença da camada muito mole, provocando estrangulamento do fuste da estaca raiz esbelta. Então, está aqui a estaca raiz, e aqui está o estrangulamento do fuste exatamente na camada de argila mole. E vamos ao B. Proximidade de poço artesiano em estaca armada com barra de 32 milímetros e a perda de argamassa em trecho de 2 metros. Então está aqui a estaca e só ficou o ferro, né? O camarada foi zoomada, é lógico, pôs um papel atrás para mostrar que só ficou a barra de ferro, porque o concreto foi lavado pelo artesianismo desse poço, né? Que tinha do lado, né? O próprio furo pode estar ligando e puxando essa água para dentro da estaca e aí acabando com a estaca. A presença